E fala, meus queridos da paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história? Conseguiram cravar as movimentações do preço? Seguiram à risca o gerenciamento de risco? Porque é isso que dita se você é um bom operador ou não. É isso que mostra quem está preparado para o mercado ou não. Por quê? Você ganha muito, acerta muitas operações, crava ali, mas na hora que o dia de vem do stop, você entrega tudo. No dia do negativo, você se perde. No dia do negativo, você entrega todo o resultado que você conseguiu ajustar durante muito tempo. E aí? Essa é a hora que separa os meninos dos homens. E você precisa estar na prateleira da galera que tem resultado, a prateleira da galera que sabe e não vai ficar na parte da estatística. Por quê? Porque a estatística negativa desse mercado aqui é quem não consegue seguir à risca um plano bem definido, um gerenciamento à risca e não sabe o que realmente quer. Porque opera como se fosse um tiro no escuro. Opera querendo satisfazer o ego. Hoje até fiz uma postagem lá no meu Instagram que vem remetendo exatamente isso, mostrando exatamente esse contexto. O cara que opera querendo provar que sabe, ou seja, ele quer operar porque tem o ego, não, só vai aquilo que eu acredito. Cara, você está a passos largos de perder dinheiro nesse mercado. O mercado premia quem tem clareza, paciência e coragem de seguir um plano, mesmo quando você passa por aquele período negativo e vai passar. Todos vão passar, todos nós passamos, tá? Paciência e total atenção, sem medo de ser feliz, vamos pra cima. Felipe, eu quero entender mais sobre isso, eu quero aprender sobre isso. Link tá na descrição desse vídeo. Preencha o formulário aqui e deixa o restante comigo. Preencha o formulário que eu vou te dar o caminho, o passo a passo, um plano, um escopo para você crescer de uma vez por todas. Se tá perdendo muito, vai começar a perder pouco. Se tá perdendo pouco, vai começar a empatar. Se tá empatando, vai começar a ganhar. Se tá ganhando, vai começar a alavancar os seus resultados. Vai aprovar mesa, vamos seguir firmes, tá ok? Então, fica comigo, vem preencher o formulário, vem participar da nossa sala ao vivo e eu te garanto que você vai ter muito resultado. Bacana? Nossa movimentação aqui bem objetiva. Ontem eu falei com vocês, né? O pregão de segunda-feira ali foi bem chato. O mercado foi muito direcional. E aí eu não vou trabalhar com mercado direcional. Eu vou esperar a abertura e vou tentar trabalhar no dia. 5 minutos aqui você tá vendo que não tem nada, né? Então essas marcações aqui estão pelo gráfico de 1. Então vamos lá no gráfico de 1 minuto e vamos observar o gráfico de 1 minuto para justificar uma oportunidade. Então vou reduzir aqui para ficar mais fácil. Foi isso aqui que eu tinha, tá? O preço abriu, topo, fundo. Foi uma correção cravada nos 50%. Eu sempre falo com vocês, cadê a liquidez? Essa correção deixou essa liquidez como um todo aqui em aberto, tá? Até conversei com o pessoal, esse FVG aqui era um FVG que tinha um certo interesse para essa execução. Tiveram alunos que conseguiram aproveitar, eu mostrei, mas eu não entrei. Por quê? Porque por mais que tinha esse ponto de liquidez aqui, eu tinha uma expectativa muito saudável de procurar um stop bacana. E aqui eu não tinha um stop bacana. Eu tinha uma entrada que o stop não ficava nada atrativo. Então meio que atrasou o meu lado. Eu não poderia fazer essa operação por conta dessa situação bem atípica. E infelizmente foi isso que aconteceu. Eu perdi talvez a boa operação do dia, o belíssimo trade do dia por conta de uma situação bem chatinha. E aí eu não tenho nada para fazer. Eu só preciso esperar e observar, tá? Foi o que aconteceu. O preço veio, limpou essa liquidez, nós marcamos aqui a estrutura interna, que foi a mesma coisa do trade que aconteceu ontem, tá? Do mesmo jeitinho, limpou uma liquidez, criou uma estrutura nova, eu fiz a operação hoje, criou uma liquidez, limpou a liquidez, mudou a estrutura nova, só que o preço não voltou para a nossa zona de entrada. E aí nós ficamos acompanhando, o preço veio caindo devagarzinho, criando todo esse cenário aqui, e aí apareceu essa estrutura, tá? Aqui era uma referência de nova movimentação, ou seja, uma quebra de estrutura para o preço começar a se desenvolver para alta, e na movimentação de baixo aqui, tudo que tinha de oportunidade era referência de venda. Essas aqui foram dois cenários aqui que daria para você buscar de oportunidade. Essas são as duas vendas, tá? Vou ser muito sincero para vocês. Eu fiz a primeira operação, tomei o stop. Esse segundo trade aqui é para quem executou.
tá? É para quem acreditou. E vamos lá. O alvo das duas operações é técnico na mínima do dia. Para quem alongou o take. Para quem não alongou o take, ou seja, superou os 300 pontos, fica focado somente na referência dos 300, bacana. Eu quero mostrar para vocês que aconteceu a mesma coisa de ontem. Essa primeira operação aqui desenvolveu 380 pontos, 370 pontos. Você aceitaria ver o preço voltar na sua cara ali 70 pontos para depois ir no seu alvo técnico ali de 430? E mesmo assim, se você quis buscar ali, vamos supor, uma boleta fechada de 500 pontos, o preço chegou na cara do gol, ou seja, 470, volta praticamente tudo, ou seja, volta para 200 pontos para aí sim ter a desenvoltura do movimento principal. Falo muito sobre isso, por quê? Porque eu acho que é muito fácil depois que passa. Todo mundo fica boyzão, todo mundo sabe. Vai lá no backtest, coloca na planilha lá da operação. Nossa, que trade lindo. Esse trade aqui andou tudo, esse trade aqui pagou tudo eu deveria ter segurado. Deveria ter segurado e ter segurado, existe uma diferença muito grande. Então aqui eu vou deixar para você interpretar esse tipo de situação. O que você teria feito? E sim, e o principal, tá, talvez até mais, você faria duas operações, tomaria o stop no 1 e já entraria no 2, acreditando na sua referência de baixa? Você, tomando este stop, tentaria pegar somente os 300 pontos? Para quem segue a risca, o que eu sempre proponho. Você, tomando o primeiro stop, faria a segunda operação somente para limpar o stop da primeira? Ou seja, para voltar para o 0 a 0 e ficar confortável? Você pagaria para ver o alvo técnico e não teria medo de ser feliz? Então, fica aí essa dúvida, fica aí essa pergunta para você e você precisa responder para você mesmo. O que você teria feito? Eu não sei. O que você teria feito? Eu não sei. O que eu sei é que você precisaria ter uma referência muito coerente do seu operacional. Acreditar muito naquilo que você tem como contexto, naquilo que você tem como referência de todos os dias. Não é um dia ou outro, são todos os dias. Fazendo todos os dias o que precisa ser feito. É fácil depois que passa, mas deixo essa pergunta para você e paciência. Atenção, depois disso o preço, Felipe, ele rompeu aqui a estrutura. Observa, fez esse movimento, criou essa liquidez, tinha essa liquidez anterior, não consumiu uma liquidez, aí sim conseguiu efetuar um rompimento bem fraquinho, subiu, não tem consumo de liquidez, continua a cair. É por que eu estou falando isso? Porque isso aqui foi uma dúvida que um aluno me perguntou. Olha só esse movimento. Tinha essa liquidez que já estava aqui em aberto. Tinha a liquidez dessa região. Tinha essa liquidez, esse topinho 1, 2, 3, 4. Tinha essa liquidez em aberto. Aí o boizão vem aqui e coloca uma ordem de venda aqui, toma stop e fala: nossa, isso aqui não funciona. Aquilo lá que é passado não funciona, isso aqui não é para mim. Claro que não é para você, você não está prestando atenção nos detalhes. Nesse tipo de situação, quando o preço cai dessa forma, o que seria de interessante você observar? Quer vender? Preste atenção acima dessa zona. Faz uma operação de venda aqui. Não quer operar pelo risco? Por que não quer operar pelo risco? Porque você está enxergando que o mercado pode querer limpar essa liquidez principal. Lembre-se, o mercado se movimenta atrás de liquidez interna para liquidez externa. Tá, Felipe, eu entrei pelo risco, tomei este stop. Olha só o seu outro order block aqui, onde o preço exatamente cravou. Você tinha duas operações para executar. É difícil? Não. Felipe, qual das duas você faria? Sendo muito sincero para vocês, tem que fazer as duas, tá? Não tem como não executar, tem que fazer as duas. Se a sua referência de mudança de característica, a sua quebra, o seu novo movimento é somente aqui a partir desse topo, tudo que está abaixo desse topo e acima dos 50% entre essa máxima e essa mínima é para você vender. Se tem uma liquidez aqui, o primeiro ponto é de venda. Se tem uma liquidez bem desenhada aqui, o segundo ponto também é de venda. E é simples assim. Não tem por que você esquecer dessa situação. Aí, finalizei falando com ele. Claro que o horário aqui também é muito maluco de você estar na frente da tela. Mas se você está pegando as referências menores, opa, a partir daqui que foi meu choque, você tem que acreditar na operação que você está acreditando. Não existiria essa venda que você tomaria stop, não existiria essa venda que você acertaria a operação.
Mas se ele mudou a estrutura, o seu novo referencial é esse. Isso aqui tudo não é uma liquidez? É. O que você tem logo aqui abaixo? Um FVG. Se você tem um FVG, você vai comprar. Eu compraria desse jeito? Não, porque a minha referência ainda era de baixa até que vencesse essa região aqui. Então essa aula aqui para vocês é para abrir a mente de quem está operando aí pela sorte, quem está operando aí sem nada de referência. Pelos 5 minutos, foca que não tem menos informação ainda. É um gráfico muito sujo do pregão de ontem para o pregão de hoje. É um gráfico muito sujo do pregão de hoje para o pregão de amanhã. O que é que eu consegui observar aqui? Eu tenho um fundo muito bem desenhado. Eu tenho uma máxima aqui que não está nada bonita. Mas eu já tenho um ponto aqui de interesse aqui para ficar muito atento. Por que eu estou marcando aqui e não aqui para cima? Por que eu estou falando sobre essa movimentação de atenção? Porque o preço pode querer fazer uma sacanagem. Se você é um cara mais ousado, você vai fazer esse tipo de marcação aqui, ó. Você vai usar esse camarada como um choque, essa liquidez. Já aconteceu o primeiro take, o mercado confirma com o boss, porque essa subida tem correção nos 50%, o preço continua. Então é como se você chegasse aqui e usasse para o pregão de amanhã somente essa referência. Por que essa referência final? Porque essa referência é tudo que você precisa dentro desse contexto. Olha só, vamos lá. Essa é a movimentação. O preço subiu, o preço corrigiu 50% mais, consumindo liquidez, confirmou a estrutura. Então agora você tem essa nova referência. Com correção aqui e uma nova indução, segue a ponta compradora nessa zona de Fair Value Order Block. Simples demais. Felipe, eu não estou acreditando nesse movimento, estou acreditando que ele vai consumir essa liquidez para dar uma venda nesse order block de pavio. Bacana, segue a ponta vendedora. Felipe, eu estou acreditando que o preço ainda tem que consumir essa liquidez daqui para dar uma venda no order block de pavio lá de cima. Bacana, segue a ponta vendedora lá para cima. Só que eu acredito que você tem que observar aquilo que o preço, onde o preço vai abrir. Se abrir numa zona mais cara, observe a liquidez ser consumida aqui. Se abrir próximo da abertura, observe que isso aqui tudo pode ser a liquidez e a sua primeira venda vai estar nessa região. Operadores mais ousados sempre vão trabalhar no risco a favor da tendência principal. Operadores mais ousados sempre vão trabalhar no risco a favor desse movimento de alta com essa oportunidade aqui de continuação. É difícil? Não. Operadores mais cautelosos vão trabalhar na confirmação independente do que vai acontecer, na ponta compradora ou na ponta vendedora. Apareceu uma confirmação, uma estrutura do gráfico menor, take, sem medo de ser feliz. O meu foco sempre vai ser olhar os 5 minutos, mas operar somente no 1, independente da região que o preço vá testar. É bem mais tranquilo. Foquem nisso que vocês vão ter muito resultado. O dólar na contramão do índice, eu tinha isso de ontem. Abriu mudando uma característica aqui, gerando uma oportunidade de venda. Como que você vende num pregão como esse daqui? A tendência é de alta. O preço abre numa estrutura interna. Abre caindo forte. Recua praticamente tudo. Faz uma manipulação. Quando consegue a quebra da estrutura, o pregão fecha. E aí? É um tipo de dia, galera, que é muito difícil de operar. É muito difícil de operar. São dias que tem hora que você não vai fazer nada. Mesmo que você enxergue muitas referências, muitos contextos ali para você tomar um risco bem mais ousado. Esse aqui era o order block que você tinha. A pergunta que eu te faço. Topo, o mercado fez um fundo. Se você julga que isso aqui tudo é liquidez para você vender nesse FVG de 1 minuto, você cravou a venda. Se você espera a venda no order block, você vê todo o mercado travado até ele voltar e cair. Legal demais, top isso, você cravou a operação. Só que eu te chamo a atenção da seguinte maneira. Esses movimentos muito grandes são mais difíceis de trabalhar. Eu preferia muito mais que você focasse nisso daqui. O mercado está caindo, criou uma estrutura nova, veio de liquidez, gerou uma referência, tem todo um cenário aqui para você ser comprador, demora uma vida, não te estopa e vai no alvo técnico. Eu prefiro muito mais esse cenário aqui, mais tranquilo. Porque se você está esperando a venda aqui de cima, o preço chega na cara, volta, não rompe fundo, aqui já começa a abrir aqueles pontos de interrogação na sua cabeça. Será? Será que vale a pena? Será que tem contexto aqui para mim entrar? É bom? Não é? Não sei. O meu foco nessas horas é ter mais tranquilidade do que ousadia. E cabe a você interpretar e respirar fundo quando essas operações aparecerem. Então, dias assim, que são mais técnicos, eu te garanto, priorize
ter paciência. Não queira entrar, porque quando você acerta na sorte, é tudo muito fácil. Mas nos dias que você vem e começa a estopar porque você acertou um dia na teoria do gráfico pronto, você fala, o que, que eu estou fazendo? Onde que eu estou errando? Não estou conseguindo entender. Veio de liquidez, quebrou uma estrutura. Minha expectativa é de continuação. Eu tenho um ponto bem interessante aqui para vender, com a esperança do preço chegar nessa região e me dar um trade bem objetivo. Não é difícil, é mais fácil do que parece. Simples assim. Amanhã é Super Quarta. Tenho certeza que nós vamos fazer história juntos. Para quem vai estar lá junto comigo, venha e venha tranquilo. Nós vamos fazer muito dinheiro. Fechou? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!